Formação de professor está diretamente relacionado ao conhecimento pedagógico, que é o que a nossa formação exige e o que a gente precisa. Vejam, considerando a ordem mundial, a gente não pode deixar de nos considerar dentro desse universo, deste tempo e desse espaço. Há revoluções tecnológicas de inimaginável poder de mudança cultural, social, econômica e política. Desculpe. A globalização e as inferências da iniciativa privada, um universo mercantilizado com uma produtividade e, consequentemente, consumismo predominantes, personagens humanos individualistas, indústria da cultura que transformou os saberes em bens de consumo. Uau! Muita coisa para a gente discutir, pensar e analisar na nossa formação e atuação profissional. Vamos lá, revolução tecnológica, mudança inimaginável. Não preciso falar mais disso. Globalização e inferências da iniciativa privada. Globalização, um fenômeno que já acontece sempre na história, mas atualmente a globalização está acontecendo planetariamente falando e ao mesmo tempo de forma síncrona. Então é realmente um movimento muito forte. E o que isso acarreta? Universo mercantilizado, tá? Estamos na grande maioria dos países com relações capitalistas. O que é uma relação capitalista? É de troca, tá? O capitalismo tem como base a troca e nessa troca busca do lucro. A gente sempre quer lucrar alguma coisa nas relações. O lucro, ele pode ser influência, dinheiro, financeiro, poder, bem-estar, vai depender das situações. É claro que com a grande produtividade existente pelas tecnologias no mundo, precisa-se de pessoas que consumam muito. O universo está dizendo para nós, precisamos de consumidores, precisamos de pessoas que comprem, que consumam, que gastem. O que faz você feliz? Ter carro, ter casa, ter dinheiro, ter, e isso não é realmente sinônimo de uma boa vida, de qualidade de vida, tá? Temos que pensar nisso para a gente e a situação mundial e para o mundo. Essa ideia de consumo, de necessidades individuais, faz com que nós, seres humanos, nos tornemos individualistas. Eu quero estar bem, eu quero ter duas palavras bem interessantes, eu e ter, eu ter. O que você acha que é felicidade? Eu ter, tá? Gente, eu sozinho no mundo não existe, né? Em vez do eu ter, nós temos que mudar para nós sermos, tá? Nós dentro. Por quê? O efeito borboleta, né? Se acontece uma guerra no Golfo no leste europeu, por exemplo, as consequências disso vão resultar na hora que eu for comprar lá a minha verdura. Por exemplo, a Rússia é grande produtor de fertilizantes. Tem uma guerra na Rússia. O que acontece? Não tem fertilizantes, ele não vem para cá, não produz tomate, alface e me cobram. Ou então, pior disso, usam isso para cobrar o meu tomate mais caro, enfim, tá? E uma outra coisa que é bem importante, gente, com a percepção da importância da cultura, existe atualmente indústria cultural que transformou os saberes em bens de consumo. Mas, professora, isso não é bom? Isso é bom quando há qualidade e criticidade, não tem problema nenhum em relação a isso. Mas, como eu disse, se quer saber uma coisa, você abre a internet. Questão, a qualidade daquela informação. Se você é professor e navega na internet, você deve ter percebido já quantos conhecimentos colocados na internet disponibilizados que contém desvios dentro da visão científica.
tá? Quantos erros acontecem lá e que as pessoas consultam isso normalmente? Então, a gente tem que começar a repensar realmente essa construção. O conhecimento pedagógico, ele tem uma forte tendência da discussão epistemológica, ele deve ter a sua realização na prática, tá? As práticas, elas têm que ser espontâneas e principalmente intencionalmente dentro das relações sociais e sem as limitações e fragmentações pontuais. Então, retomando algumas reflexões, vejam, o conhecimento pedagógico, ele tem a fundamentação na visão epistemológica, tem que ter, eles não são separados, não podem, tá? Mas ele tem que ter principalmente uma relação com a prática. Os alunos têm que entender o porquê, os alunos e os professores, por que nós estamos trabalhando determinados conteúdos, o que nós fazemos com esses saberes. Às vezes, gente, eu pergunto para um professor, por que você ensina isso? Por que esse conteúdo está sendo ensinado? E as respostas são, porque cai no vestibular, essa resposta já está meio fora de moda, né? Mas porque o currículo manda, mas ele não diz para mim, esse conteúdo vai ser útil na prática da vida do meu aluno. Por que eu aprendo a fórmula de Bhaskara em matemática? Lembra o quadrado primeiro, mais ou menos? Por quê? Para desenvolver o raciocínio lógico e matemático e com isso entender um texto e com isso aprender melhor a história e assim perceber a geografia do lugar que eu vivo. Essas relações têm que ser demonstradas para os nossos alunos. Essa prática, ela é espontânea e também tem que ser intencional. Na minha escola acontece feiras de ciência. Feiras de ciências é um excelente exemplo de um trabalho interdisciplinar, tá? Na qual os alunos montam projetos e desenvolvem as pesquisas, legal, bacana. Problema, isso ocorre em momentos estanques, não são garantidos em todos os semestres nem em todas as escolas, tá? Eles acontecem assim, tá? E aprender, a gente ver e os alunos perceberem as limitações e fragmentações de determinados saberes. Mas eu tenho que ensinar isso para o meu aluno nesse período. Tá, daí você vai lá e ensina a fórmula de Bhaskara, por exemplo, para o aluno. Tem que ensinar e ensina, tá? Isso não tem relação com nenhum conteúdo, nenhuma disciplina que eu não possa trabalhar. Se um professor falar isso para mim, eu vou perceber uma certa fragilidade de conhecimento que ele tem. E uma falta de humildade, porque se eu pegar a fórmula de Bhaskara e conversar com os professores, eu acredito que há alguma relação que possa ser feita, sem dúvida nenhuma. E daí, digamos que não haja mesmo. A minha pergunta é, se você der aquela aula expositiva, o aluno fizer o exercício no caderno e fizer a resposta na prova, ele vai dominar aquele conhecimento? E a resposta é, muitas vezes, não. Daí a minha pergunta é, então para quê? Não que eu não queira que ensine a fórmula, entenderam? Mas essa percepção do professor, do real aprendizado que o aluno faz daquele conhecimento trabalhado. O conhecimento, então, vamos lá, a função é estar preparado para agir da melhor forma possível na prática. O conhecimento é a definição do fazer pedagógico como somado ao fazer interdisciplinar. Então, trabalhar o conhecimento, ter o conhecimento é importantíssimo, imprescindível, a gente viu, mas que a gente use isso. Eu tive uma excelente aula de língua portuguesa, eu aprendi a ler e falar, mas eu não consigo conversar com meu colega. Eu não gosto de ler um texto. Eu costumo dizer, só não gosta de ler quem não lê o que gosta. Simples. O que você gosta de ler, você lê, tá? Mas o aluno tem que ler um clássico. Não, o aluno tem que perceber e sentir a necessidade de ler um clássico. Porque daí a leitura é fruição, é prazer, é coisa boa. Não, eu não gosto de ler. Porque você não leu as coisas que você gosta. Essas relações que nós, professores, temos que entender para trabalhar o conhecimento para o aluno de forma significativa. Daí, a existência humana é um universo do trabalho, da sociedade e da cultura. Vejam, se eu perguntar
Por que nós existimos? Nossa, uma pergunta filosófica, assim, né? Não sei a resposta, tá? Mas eu sei dizer que existe uma tríade entre trabalho, sociedade e cultura. Existem outras relações, mas pense, nós vivemos no mundo do trabalho. Para sobreviver, nós temos que produzir, trabalhar das diferentes formas possíveis. E isso nos traz satisfação, tá? É só perguntar para o desempregado a angústia dele. Não, é brincadeira. Mas quando você produz alguma coisa boa, que modifica e faz o mundo melhor, isso te traz prazer e satisfação. Uma outra coisa importante é que nós estamos em uma sociedade. E essa sociedade, ela é regida pelo trabalho, sim, por essa produção, tá? Então, isso, para que o trabalho e a sociedade tenham significado, existe então o elemento cultura, que está diretamente relacionado ao conhecimento.